Hoje queria falar sobre, estamos falando do mês de evangelismo, testemunhar pelo poder da fé. Então abra o seu coração, a sua mente, deixe Deus falar consigo. Mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 6 do livro de Daniel. Nós vamos fazer uma pequena digressão pelo capítulo 6, somente, não vamos abordar todos os capítulos, mas vamos falar deste homem que teve a ousadia, de fazer a diferença no seu tempo. Ao longo desta série, também estamos terminando a série que era sobre o poder transformador da fé. Nós falamos do crer pelo poder da fé, do viver pelo poder da fé, como Abraão viveu, o superar as dificuldades, os problemas pelo poder da fé, como Isaac o fez, a mudar a sua forma de ser. Eu não nasci assim, eu não tenho que viver assim, eu posso mudar pelo poder da fé, com o Jacó. A perdoar. É difícil perdoar, é muito difícil perdoar. Olha o que fizeram comigo. Aprenda com José, ele perdoou pelo poder da fé. A perseverar com Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos liderando um povo. Persistência, perseverança. A conquistar. Você precisa de conquistar com o poder da fé, com quem? Aprendendo com Josué. José aprendeu a conquistar pelo poder da fé. A reconstruir. Precisamos de reconstruir algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas que estão precisando de serem trabalhadas. E aprendemos isso com Neemias. E hoje, através da vida de Daniel, vamos aprender a testemunhar pelo poder da fé. Por volta do ano 605 a.C., 4 jovens, juntos com uma turma enorme, são levados pelo grande conquistador da época, Nabucodonosor, direto para a Babilônia. São selecionados entre todos os jovens bonitos, cheirosinhos, inteligentes. São selecionados para irem para uma academia e durante 3 anos serem trabalhados, treinados, para ocuparem altos cargos da Babilônia. E durante esse tempo, eles teriam que fazer uma coisa simples: comer comida boa e beber do bom e do melhor. Só que esse jovem adolescente, ele fez algo e chamou os amigos e disse: olha, segundo aquilo que está determinado para nós judeus, não é lícito comer essa comida sacrificada aos ídolos, nem beber essa bebida sacrificada em louvor aos ídolos. Então vamos combinar uma coisa, vamos chamar o responsável aqui do negócio. E como diz aqui, Daniel decidiu não se tornar impuro, não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. E ele chamou aquele homem e disse: olha, temos um negócio interessante para você. Nós não podemos comer essa comida, nós temos uma missão. E a nossa missão é extraordinária. Nós servimos o Deus Altíssimo, mesmo aqui na Babilônia. Aí ele disse: mas eu não posso fazer isso. Ele disse: está somente 10 dias e você vai ver que salada vai resolver o problema. E durante 10 dias, salada resolveu o problema. Ou seja, com mais ou menos 17 anos de idade, a idade de José, quando foi vendido para o Egito, este rapaz, garotão bonito, cheirosinho, todo bem equipado, inteligente, todo bem instruído, ele não se deixou vencer pelas iguarias da Babilônia, mas pelo contrário, ele decidiu não se contaminar. E está aqui, algo extraordinário, que foram cerca de 70 anos de trabalho, para mais de 70 anos de trabalho que ele teve na Babilônia. Ele diz que foi até o primeiro ano do rei Ciro, o imperador. Ou seja, aquele que vamos ler hoje é o Dario. Mas ele esteve até o Ciro, que foi depois de Dario. Ou seja, este homem deve ter morrido com quase 100 anos de idade, 90 para 100 anos de idade. Mas aos 17 anos ele decidiu não se contaminar e viveu a vida inteira com esse propósito, mesmo longe da sua terra. Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano do Ciro. Ou seja, um camarada que estava com 80
há quase 92 anos, ele estava ali, servindo sem se contaminar. É possível? É possível testemunhar pelo poder da fé. Quando ele se tornou oficial, ele pôde testemunhar pelo poder da fé com a sua própria vida. Daniel se constitui para nós um notável exemplo de integridade. O meio não alterou, o meio não influenciou, ele não mudou os seus hábitos alimentares por causa do meio, ele no meio se tornou a diferença. Tem gente que diz assim: para evangelizar os jovens eu tenho que vestir que nem jovem, para evangelizar os mais velhos eu tenho que andar que nem mais velho, para evangelizar os adolescentes eu tenho que falar gíria. Nada disso está na Bíblia. As pessoas fazem isso porque querem. A Bíblia não diz que eu preciso fazer isso. A Bíblia diz que eu preciso pregar a palavra. E Daniel não se deixou contaminar pela comida, era tão simples. Qual é o problema de comer? Mas eu sabia que na sua lei, 800 anos atrás, um homem chamado Moisés tinha subido a um monte, e nesse monte Deus tinha dado lei, e a lei dizia, entre muitas coisas, que ele não deveria fazer isso. A mesma lei que serviu para Moisés no Monte Sinai, serviu para Daniel na Babilônia. É importante nós termos essa noção. 2000 anos se passaram. A mesma escritura que Jesus deixou, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, continua valendo para hoje, para nós pregarmos o evangelho a toda a criatura. Eu não preciso de mudar o meu jeito de ser, me contaminar com o mundo para eu pregar a mensagem ao mundo. Já vi muita gente falar até palavrão para achar que pode evangelizar adolescente assim. Então, nós temos que ter um cuidado enorme de não deixar que o meio nos contamine, mas pelo contrário, ser um testemunho claro em vida e em ações perante essa sociedade. Então, sendo assim, nós vamos ver aqui o texto que se encontra no capítulo 6, né? Nós vamos ver aqui que para viver essa experiência, como é que nós podemos testemunhar pela fé? Em primeiro lugar, ter um espírito excelente no meio da sua geração. O que significa isso? Vamos ver o que se encontra no capítulo 6, versículos de 1 a 3. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes. Olha, quando Dario apareceu, ele estaria na casa dos 70 para 80 anos, mais ou menos, tá? 80 anos é o mais certo. O Danielzão estaria agora com 80 anos. Era colega do Antônio, tá? Tinha feito a mesma classe do Antônio. Lá estava ele com 80 anos e interessante que no meio de 120 príncipes, lá estava, né? Alguém pensa que Daniel andava assim. Não, Daniel é todo direito, assim que nem o Antônio. O Antônio é um Daniel aqui, né? Ele pega um martelo, vem aqui, constrói isso aqui junto com o seu carpinteiro, faz tudo e mais uma coisa. Daniel é a mesma coisa. Daniel estava lá com 120, tinha lá jovens de 40, mas Daniel dava 10-0 a todos eles. Por quê? Olha bem o que diz aqui. Sobre eles, 3 presidentes. Ou seja, tinha 120, agora Daniel foi 3 presidentes. Ou seja, 120, acima de 120, tinha mais 3. Então 123, não é assim? Mas é interessante que diz aqui, era um dos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, 120 mais 3 e ele sobre tudo, abaixo do rei. Lembra-se de alguém assim? José no Egito? Todo mundo, ele acima, só Faraó acima. E aqui temos Daniel também assim. O que significa isso? Significava o que esse espírito excelente? Significava que ele era competente naquilo que ele fazia. Significava que ele se destacou com as suas grandes qualidades. Ele era uma pessoa que tinha um espírito de excelência porque ele fazia as coisas de forma extraordinária. Tudo o que ele fazia
ele se demonstrava mais sábio, mais inteligente, e demonstrou que era muito melhor pelas suas habilidades e sabedoria. Ou seja, ele não quebrava galho, porque ele não era macaco gordo. Tem gente que quer ter coisas na vida, quer constituir-se na vida, mas faz a coisa de qualquer jeito. Ele quer dar um testemunho, mas ele faz um testemunho de qualquer jeito. Tem que existir esse entendimento de que era importante ser o melhor naquilo que fazia. Ele não estava concorrendo com os outros. Ele nunca, na Escritura, vemos que ele disse assim, eu vou tentar ser melhor que os outros. Não. Ele disse, eu vou tentar ser o melhor para o meu Deus. Começou com 17 anos. Em Daniel capítulo 1, versículo 17, diz, neste caso de 4 jovens, aprova a Deus os abençoar com especial sabedoria e inteligência de toda a cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Ou seja, Deus é quem dá dons. Mais ou menos é o que diz lá em Coríntios, né? Deus distribui os dons a quem quer, da forma que Ele quer. Tem gente que quer ter o dom do outro, não consegue nem trabalhar o dele, já quer ter o do outro, né? Imagina eu querer tocar violão que nem o Paulo. Vou estragar o violão. Ou tentar cantar que nem as irmãs. Vou estragar aqui o coral. Porque eu não tenho esse dom, o meu dom é outro. Então eu tenho que ser melhor em onde? No dom que Deus me deu. Eu não tenho que tentar tirar o lugar do outro, a fazer concorrência com o outro. Não, eu tenho que fazer o meu melhor. E o meu melhor não é fazer de qualquer jeito, é fazer o meu melhor da melhor forma possível. E era isso que Daniel tinha. Ele tinha dons espirituais. Ele precisava de se trabalhar, de se qualificar cada vez mais. E ele estudava e ele melhorava cada vez mais. Irmãos, todos nós conhecemos o bolo. Não fazer propaganda não, mas o bolo da irmã Alexandra, não é verdade? Não estou desmerecendo mais ninguém quem faça bolo. Mas no princípio, quando ela começou a fazer o bolo, misericórdia, né? Ela duvidava dela mesma, não era, Alexandra? E se ela ficasse olhando para o bolo e dizer, misericórdia, olha o que eu fiz, e o Paulo? Dá para outro, que esse aí não dá para eu comer. Ela teria parado. E o que teria acontecido? Nós às vezes olhamos esses exemplos e não valorizamos. Que foi uma conquista dela conquistar-se a si mesmo, dela dominar-se a si mesmo, dela se controlar a si mesmo, de fazer o seu melhor, o mesmo para todas as áreas, inclusive do testemunho, ser melhor naquilo que a pessoa faz. Eu estava vindo no ônibus e com essa roupa aqui, e alguns trabalhadores da CSN vinham juntos. Então as pessoas parece que ficavam tentando me evitar, né? Tá paletó e gravata. Aí estou sentado, senta uma senhora do lado, e quando ela me vê, fecha assim. Eu disse, eu devo estar muito sujo, né? Não, mas ela fez aquilo para evitar o contato, porque ela vinha do trabalho. Aí ela estava segurando uma mochila assim, porque o senhor que estava do lado disse para ela, ou ela pediu para segurar a mochila. Eu perguntei, tá muito pesada essa mochila? Coloca mais aqui, deixa que eu seguro. Você faria isso? Obrigado, valeu pela intenção. Irmãos, quando a gente olha e vê que as pessoas já se separam, quando olham para nós porque nós somos diferentes, ou às vezes elas veem em nós alguma diferença, mas às vezes a diferença que eles veem em nós é que nós somos, não me toques, é preciso que a gente dê o passo para elas. E depois ela agradeceu e saiu no ponto onde ela tinha que sair e ainda elogiou a minha parte. Não fiz nada. Eu disse, tem muita gente assim. Ela disse, obrigado, valeu pela intenção. Mas eu disse, tem muita gente assim no mundo. Nós é que não estamos olhando direito. Pequeno exemplo de você fazer a diferença para que nós possamos fazer o melhor. Perdão aí, tá, irmão? Coloca novamente. A sua postura era de fidelidade a Deus e de total lealdade ao rei. Ele tinha uma postura de lealdade para com o rei. Ele tinha um espírito de excelência, porque ele era temente a Deus e também era leal ao rei. Ele era competente no que fazia, na sua fé, mas era competente também no que fazia no seu local de trabalho. Melhor é ter um bom nome do que muitas riquezas.
Melhor é ter um espírito excelente do que muitos diplomas. É melhor ser conhecido no céu do que ser aplaudido aqui na terra. Tem gente que busca aplausos aqui na terra. Lembre-se de uma coisa, o espírito excelente não está atrás de um diploma. O espírito excelente está atrás de uma dedicação firme e fiel. O diploma pode vir. Quantos diplomas vierem, mas esses diplomas todos dependem mais para essa pessoa, para a glória de Deus, do que para se exibir. Então Daniel testemunhou pelo poder da fé porque tinha um espírito excelente, um caráter digno diante de Deus e dos homens. É pergunta, e nós? Temos esse espírito excelente? Você aí, tem esse espírito excelente? Pode com a sua vida testemunhar pelo poder da fé? Seu caráter é digno de ser exposto e combina com o Deus que você serve? Lembremos de uma coisa, testemunho, ao testemunhar pelo poder da fé, exige que você tenha um espírito excelente. E o nosso querido Daniel testemunhou dessa forma. Vamos para o segundo ponto. Para testemunhar pelo poder da fé é preciso permanecer íntegro no meio da corrupção. Irmãos, nós nunca vivemos tanta corrupção como hoje, não é verdade? Nossa, mas está assim, demais, né? A gente dá um passo para a direita, dá um passo para a esquerda, vai para frente, vai para trás, a gente vê corrupção de todos os lados. E como nós temos visto tanta gente que nós conhecemos chafurdar e mergulhar nesse mar da corrupção, e tem títulos até iguais aos meus. Né? A gente não vai estar nomeando isso aqui, mas todo mundo entende o que eu falo. Como pode isso acontecer? Versículo 5 diz assim: finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja dado algo relacionado com a lei do Deus dele. Irmãos, Daniel tinha chegado a um ponto muito alto. E quando a pessoa está num ponto muito alto e é servo de Deus, ele começa a ser olhado de uma forma estranha. Ele não é olhado de uma boa forma, porque ele é ético. Ele não se deixa corromper. Quando chegam com algum suborno, ele diz que não. E Daniel, quando estava sendo eleito para estar acima de todos, era para que o rei estivesse protegido de toda a corrupção que estava à volta dele. Ele sabia que havia corrupção. E ali temos Daniel, queria ser colocado no topo. E aqueles 120 mais os outros dois estavam com muita raiva, Daniel. Temos que achar uma forma de acabar com esse Daniel. Vasculharam a vida de Daniel, fizeram uma CPI para pegar Daniel, chamaram todos aqueles corruptos que nós temos hoje, que estão também fazendo CPI, e fizeram uma CPI enorme, chamaram todo mundo lá para fazer essa CPI. E descobriram uma coisa, não tem como pegar Daniel. A CPI furou. Foi um tiro no pé. Sabe por quê? Porque Daniel não tinha nada no seu passado, no seu presente, que pudesse manchar a sua vida. E eles pensaram uma coisa, espera aí, nós podemos fazer algo extraordinário. Nós podemos verificar como é que ele é. Ele é religioso, vamos ver a religião dele. Daniel fazia uma coisa interessante. 3 vezes no dia, ele ia para o seu quarto, uma janela enorme, com uma varanda na frente. Ele abria aquela janela e ali orava. Mas não orava baixinho não. Daniel era assim, atrevido, tá? Falava alto. Aí ele ficava lá, oh Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus que trouxe o povo do Egito, eu te louvo, eu te glorifico. E ali estava ele, louvando e bendizendo a Deus. Todos os dias, Daniel ia lá, de manhã, ao meio-dia, vamos por assim, e à noite. E esses homens pensaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos investigar a vida dele, privada na religião dele. A corrupção não chegou até ele. Mas vamos ver a forma de atingi-lo.
E eles verificaram que a única forma era tentar naquilo que Daniel estaria a fazer, que eles pudessem pegar. Porque é interessante, Daniel tinha 70 anos de trabalho e não tinha uma mancha, nunca chegou atrasado, nunca levou uma caneta para casa, nunca bateu ponto, né? Nunca deu um atestado médico fajudo. Daniel era íntegro. Estes homens quiseram pegar Daniel, mas não conseguiram. Por isso, Daniel testemunhou e deu um testemunho claro, que ele era uma pessoa idônea naquilo que ele fazia, naquilo que ele tinha proposto a fazer há 70 anos atrás. Isso é importante, irmãos, muito importante. Testemunhar pelo poder da fé requer que se tenha uma vida íntegra, mesmo onde há corrupção. Aonde nós estamos, nós não podemos nos deixar vencer por aquilo que está à nossa volta. Em terceiro lugar, para testemunhar pelo poder da fé é preciso ser fiel apesar dessa perseguição. Olha o que essa turma agora faz. Assim o supervisor, os sátrapas, de comum acordo, olha lá, chegaram à conclusão, então fizeram um relatório final, e o relatório final é assim: vamos falar com o rei, né? E começam logo com bajulação. Vocês já estão vendo como é que é, não mudou nada. Desde aquele tempo para agora, ó excelentíssimo, né? Sua excelência, né? Você conhece essa forma de falar hoje? É assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto que qualquer homem, nos próximos 30 dias, excepto a ti, ó rei, seja, ordenado para que aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, excepto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto, assina, para que não seja alterado, conforme a lei dos medas e dos persas, que não pode ser revogado, e o rei Dario assinou o decreto. O que um bajulador faz? Ele enaltece a pessoa. Eles vasculharam a vida de Daniel, não conseguiram encontrar nada. Daniel era um homem de oração, 3 vezes ao dia, chato, né? Aquele chato Daniel, sempre orando. E lá estava ele todos os dias orando, e eles disseram assim: já sabemos o que vamos fazer. Vamos fazer o rei acreditar que o rei é muito. Vamos enaltecer o rei, porque enaltecendo o rei fica tão inchado que ele não vai conseguir nem enxergar aquilo que a gente vai pedir. E conseguiram. A bajulação, a mentira, a covardia que tinha naquele tempo tem hoje. Continua a premiar todos. Olhem bem ali. Estavam quem? Os sátrapas, os conselheiros, governadores. Olha aí, perfeitos. Tudo. Faz lembrar quase os dias de hoje, né? Com a bajulação, com a mentira. E Daniel ali quietinho. Quando ouviu aquele decreto, o que é que ele fez? O que é que Daniel fez? No meio da perseguição, o que é que Daniel fez? Ele saiu, viu o rei assinar aquilo, não se manifestou, não foi contra a proposta. E ele disse o quê? Está nas mãos de Deus, porque ele se levantou, se dirigiu para a sua casa e foi fazer aquilo que ele sempre fazia. Para Daniel, não há intimidação. Não há nada que possa intimidá-lo. O rei assina aquele decreto e o rei era amigo de Daniel. Tá? Olha, quero que vocês saibam. O rei e Daniel eram assim, amigos. Tinham um relacionamento íntimo. Você sabe, aquele rei, ele também já estava numa idade dos 60 para 70 anos, que encontra uma pessoa sábia, inteligente e não quer que ele saia de perto. Você já encontrou um amigo assim, uma pessoa inteligente, sábia, que você quer sempre estar por perto? Era assim, Dario cria Daniel por perto. Daniel era inteligentíssimo. Quando Daniel abria a boca, era bênção pura. Quando Dario assina aquilo, Daniel
olhou para aquilo e não se intimida, porque importava para Daniel uma coisa: obedecer a Deus. Daniel testemunha pelo poder da fé, sendo fiel, mesmo diante desta perseguição. Assinaram, ele não se levantou contra, irmãos. É impressionante, quando você olha aqui, né, ele se mantém fiel ao rei. Ele não tenta chamar o rei à parte e dizer assim: rei, isso aí é uma bajulação, é uma mentira, estão tramando, rei. Não, ele se entrega nas mãos de Deus e confia nas mãos de Deus, o Deus que o chamou quando ele estava lá em Israel, em Jerusalém. E o levou, foi Deus quem o levou para a Babilônia, para ele ser o seu representante ali. Ele não declinou da sua fé, não declinou da sua perseverança. Pelo contrário, ele foi forte, ele foi fiel diante disso. Os perversos lançam mão das estratégias mentirosas e covardes, mas Daniel lança mão da oração. Os covardes arranjam mentira e fazem o rei acreditar que ele é alguém, enquanto Daniel vai para casa e faz aquilo que sempre fazia. Você pode testemunhar pelo poder da fé? Porque testemunhar pelo poder da fé exige de nós ser fiel a Deus, ainda que sofra perseguição. Seja qual for a perseguição, seja no local de trabalho, seja na rua, seja onde for, exige fidelidade a Deus. E nós vemos aqui agora, para testemunhar pelo poder da fé é preciso manter o hábito de orar, apesar do decreto de morte. Quando Daniel soube do decreto, tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Irmãos, ele tinha uma vida abundante e sistemática de oração. A vida de Daniel era regada de oração. E ele sabia que aquilo era um golpe que estavam dando nele. Mas ele não aceitou que os homens fossem mais do que ele. Por isso, ele fez aquilo que sempre fez, buscou em Deus a força. E ele foi lá, pedindo ajuda a Deus. Ele disse: Senhor, me dá força para superar esse momento. Senhor, me dá força para vencer esse momento. Eu não quero fazer nada que seja da minha vontade, da minha carne. Eu quero ficar submisso à tua vontade. 70 anos se passaram e Daniel não abriu mão da sua vida devocional. Foi religiosamente ali todos os dias, diz aí no texto. Ele se ajoelhava e orava. E como hábito de um bom judeu, levantava as mãos ao céu e ali ficava com as mãos estendidas para Jerusalém. Não é? Orava, 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 orava. Ele temia a Deus, por isso ele não temia os homens. Ele temia a Deus, por isso não se intimidou com o decreto do rei. Uma vez mais eu volto a dizer, ele podia ter ido falar com o rei antes e ter dito: rei, como é que é? Eu sou teu amigo. Você vai fazer um negócio desse, você sabe que eu faço as minhas orações. Você sabia que o rei conhecia Daniel? Um homem que orava? No último ponto nós vamos ver isso. Infelizmente, muitos não podem testemunhar pelo poder da fé porque não têm intimidade com Deus. Sabe por que eu ou você vai fracassar face aos problemas e aos desafios da vida? Porque nós não temos uma intimidade com Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos ter intimidade com Deus. Nós queremos pedir a Deus quando estamos em crise, mas não temos coragem de servir a Deus em oração. Por isso eu tenho feito esse desafio da oração de segunda, oração de quarta, oração de terça, oração de quinta. Eu volto a fazer esse desafio. Segunda e quarta é às 19h30. Quinta e terça é às 8 horas da manhã. Será que não dá para estarmos em oração? Será que não dá para marcarmos na nossa agenda para
uma vez por semana, de 15 em 15 dias, estar na reunião de oração. É só quando o calo aperta. Daniel orou nos momentos mais cruciais da sua vida. No momento em que ele estava no topo, no momento em que ele estava no sufoco, ele não parou de orar. Ele orou quando era jovem, ele orou quando era velho. Ele orou em secreto e em lugares públicos. Orou sozinho e orou com seus amigos. Orou quando era escravo e orou agora que estava no poder. Orou para buscar a sabedoria de Deus para viver essa iminência de morte. O decreto ele sabia que iria morrer. Se está disposto a testemunhar pelo poder da fé, entenda que para que isso aconteça, eu preciso estar disposto a não abrir mão do hábito de oração. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, oração não é um momento de que eu estou no sufoco e eu vou orar. Oração não é para quando eu estou aflito que eu vou orar. Oração é para ser algo que eu faço como a leitura da Bíblia, intimidade com Deus. Eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Eu faço oração, é eu falando com Deus. Eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Eu oro, falo com Deus. E assim, essa intimidade vai acontecendo. E quantas vezes você abre a Bíblia e Deus dá uma resposta, como se fosse uma palavra direta para você. Escolher não abrir a mão de Deus, colocou Daniel aonde? Na porta da cova dos leões. Ele sabia disso. Ele sabia, a partir do momento que ele se levantou e subiu e foi orar, ele estava dizendo, eu estou disposto a ir para a cova dos leões. Eu estou disposto a fazer aquilo que é preciso ser feito. Eu não vou ter medo de enfrentar as consequências. Meu irmão, era só um mesinho de oração, não era? Poxa, o que custava a Daniel ficar um mesinho sem orar? Não, tem gente que fica até mais do que isso, né? Daniel, se a gente estivesse lá, ia conversar com o Daniel, ia dizer para Daniel, o que custa? Nós já ficamos mais tempo sem orar e a vida continuou. Tem gente que não sabe nem mais o que é oração, nem quer orar, a não ser que é alguma coisinha assim, parece de vez em quando. Oração da refeição, quando ora agradecendo a Deus. Era só 30 dias. Mas Daniel não quis abrir mão. Na mesma hora que ele soube do decreto, ele disse, saiu o decreto, eu vou dobrar o meu joelho e vou falar com Deus sobre o assunto. E disse, é para ser comida de leão, eu vou ser comida de leão. Agora eu não vou abrir mão de estar contigo. Daniel não quis abrir mão. E sabe o que é mais surpreendente mesmo? Nós nem precisamos estar diante da morte para abrir mão da oração. É só a vida começar a correr bem. É só não ter mais problemas, que as pessoas esquecem de oração, esquecem de culto, esquecem de tudo. E por isso o testemunho é fraco. O sono ou a preguiça são suficientes para a pessoa deixar de orar. Estou com sono, vou dormir. Deixa eu ver mais uma coisinha aqui no Instagram. Você pode abrir mão de oração? Pode. Você vai abrir mão da consolação também. Deus conhece e sabe quem somos. Aquele que não busca, não acha. Aquele que não bate, não se abre. Aquele que não clama, ninguém responde. Por isso que diz lá, buscar-me-eis, me achareis quando buscares. De vez em quando, de qualquer forma, de todo o coração. A incredulidade afeta de uma forma profunda a maioria dos cristãos nos nossos dias. As pessoas são incrédulas. Dizem que são crentes, mas são incrédulas. Chama para oração, não vai. Agora chama para uma boa refeição, você vai ver como é que eles aparecem. Isso é triste. Isso é triste.
Pessoas que comem, enchem a barriga, mas não enchem o coração. Esse é o evangelho que hoje tem sido pregado. O evangelho do buscar bênção. Quando eu falo de encher barriga, é só fazer uma campanha da bênção que vai ter muita gente lá. Hoje vai ser campanha da bênção da prosperidade. Você vai ter um emprego maravilhoso. Você vai sair do seu aluguel. Você vai ter uma casa própria. Você vai, e as pessoas correm atrás. Agora, ser santos porque eu sou santo. O que é isso? Santidade. Mas a Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá Deus. Ninguém vai para o céu por causa da casa própria que tem, ninguém vai para o céu por causa do carro que tem, ninguém vai para o céu por causa do bom emprego que tem, ninguém vai para o céu por causa do bom trabalho, bom desenvoltura que tenha, onde quer que seja. Vai para o céu porque foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E o salvo pelo Senhor Jesus Cristo tem prazer em comunicar-se com Cristo. O Cristo que se comunicou conosco, ele tem prazer em comunicar-se com esse Cristo. Por isso Daniel, que não conheceu Cristo, ele se comunicava com o Pai. E ele se comunicava de forma profunda. E por último, crer que Deus é a nossa proteção em todo o tempo. Para testemunharmos pelo poder da fé, precisa acreditar que Deus é a nossa proteção. Eu disse que eu ia falar sobre amizade. O nosso amigo Dario, ele olhou para Daniel e tentou fazer de tudo para evitar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. A covardia foi tão grande que 120 homens fizeram uma festa porque Daniel estava sendo condenado. Vocês sabiam? Os 120 se juntaram e chegaram para o rei e disseram: rei, nós vimos Daniel fazendo oração, agora ele tem que ser morto, tem que ser lançado. E eles ficaram o dia inteiro naquilo, correndo atrás do rei. E o rei, evitando aquela situação, e procurou durante o dia inteiro, até a hora que era possível adiar ou evitar que Daniel fosse lançado. E não tinha jeito, e aqueles homens pressionaram o rei de tal forma que o rei teve que dizer: eu vou abrir mão de Daniel. Mas ele diz uma coisa muito interessante, se você vir aí no capítulo 6, que diz assim: que o teu Deus a quem tu serves, que Ele possa te livrar. Que o teu Deus a quem tu serves, que Ele faça um milagre na sua vida. Que o teu Deus a quem tu tens servido, e tu estás servindo, e estás sendo julgado pelo serviço que tu prestas a esse Deus, que Ele entrevenha na tua vida. Ele faz uma oração sem saber que estava orando. Ele faz um clamor a Deus sem saber que estava clamando. Mas ele estava em lágrimas, chorando. A agonia estava no seu coração, porque ele foi para sua casa e durante a noite inteira ele não conseguiu dormir. Não quis comida, não quis bebida, não quis música, silenciou todo o palácio, sem música, sem comida, sem dança, sem nada. E quando de madrugada ele viu que o sol tinha rompido, ele corre. Imagina o que é um senhor de 60 para 70 anos, né? Correndo com aqueles vestidos, pegando e correndo, e chega na cova e diz: Daniel. Eu posso imaginar o coração daquele rei, quando ouviu Daniel dizer: viva o rei! O rei vive para sempre. Aquelas palavras soaram como um consolo, um conforto para os ouvidos daquele rei. Daniel declara: eu estou vivo. Daniel passou uma noite inteira no conforto de um grupo, talvez 12, 24 leões. Eu gosto do número 12, ou de 24. E os leões se voltaram ali à volta de Daniel. Daniel, junto com o anjo do Senhor, deitado ali, dormindo a noite inteira. Daniel vira para o rei e diz, ele falou com voz triste, né? A Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus a quem tu
continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Será que realmente Deus escutou a prece? Será que realmente Deus ouviu? Será que realmente Deus atendeu? E o que Daniel diz? Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. Irmãos, é interessante notar que um rei ímpio tem interesse autêntico por um servo de Deus. Dario não era, de forma alguma, uma pessoa que estivesse fazendo a obra do Senhor, né, como Daniel. Mas Deus diz que Dario era seu pastor e ele iria libertar o povo de Israel para voltar à terra prometida do cativeiro. Ou melhor, foi Ciro, perdão. Foi Ciro o meu pastor, foi depois. Mas Dario foi usado por Deus para abençoar a vida de Daniel, porque na hora em que Daniel está ali, saindo, aquele rei abraça Daniel, aquele rei fica feliz de ver Daniel e logo faz um decreto, manda em toda essa turma. Você imagina o que é? 120 pessoas, com filhos, com esposas, com tudo. Deus estava livrando Daniel de ser comido de leões, mas os leões não fizeram a mesma coisa com as pessoas que foram lançadas. Diz que quando estavam lançando as pessoas, os leões já estavam em pulos, pegando as pessoas, despedaçando. Irmãos, quando nós olhamos a história de Daniel e vemos ele com 17 anos, é o mesmo com 80 anos. Ele testemunha pela fé. Deus não livrou Daniel da perseguição. Deus não livrou Daniel de entrar na cova dos leões. Deus não livrou Daniel dos problemas. Mas Deus livrou Daniel da morte e fechou a boca dos leões. Quando na quinta-feira retrasada, eu estava voltando de fazer visita aqui em Barra do Piraí, eu estava indo feliz da vida para minha casa, dirigindo o meu carro e tá boa, naquela boa que eu sempre estou. E quando chega ali, na entrada da Ponte Preta, eu vejo um carro vir nesta direção, voando para cima de mim. Eu buzino, eu tento desviar, e eu só sinto aquela pancada. Pá. E aquilo que veio à mente, aquilo que Deus trouxe à minha mente foi: eu não te livrei do acidente, mas eu te livrei de qualquer dano ao teu corpo. Irmãos, nem o óculos saiu do nariz. E mais uma coisa, eu consegui puxar o carro de tal forma para o lado direito, que ele saiu todo da estrada, ficou depois do meio fio, e a pessoa foi me bater na roda da frente, para perto da roda, naquela parte da... Porque se eu tivesse batido em cheio, de lado assim, como eu estava vendo o carro vir para cima de mim, a possibilidade de eu ter rolado e entrado lá no córrego que passava. Foi só dano material. O irmão Eduardo chegou branco, azul, roxo, e ele ficou olhando para mim. Aí ele depois disse: eu fiquei mais aflito do que o senhor estava. Eu disse: mas não aconteceu nada. Irmãos, eu estava para pregar essa mensagem aqui. Deus não livrou Daniel da perseguição, mas livrou da boca dos leões, livrou da morte. Deus não me livrou do acidente, mas me livrou de qualquer dano. Irmão, não tive nada. Sabe o que é nada? Para a honra e glória do nosso Deus. Incrível, de manhã a irmã Cida Barbosa tinha estado a fazer aquela oração. Aquela oração, né, que as pessoas só fazem, né? Senhor, abençoa, protege o nosso pastor na sua ida e na sua volta. Quando eu falei com a Rosângela assim: amor,
Você não sabe, eu vi a irmã Cida orando. Você sabe por que é importante nós estarmos nas reuniões de oração? O anjo do Senhor tomou a direção do volante. Não sou eu na minha expertise que sabe dirigir bem o carro. Foi Deus na sua soberana e infinita graça e misericórdia que me livrou de uma coisa pior. Por quê? Porque eu ainda tenho muito para fazer aqui. Para que vocês saibam, hoje já estive em Portugal, tá? Já fui lá hoje. E voltei. Tá? Estive lá, preguei a palavra de Deus nos 57 anos da igreja onde eu cresci. Pela segunda vez, em 2 anos, eu faço o culto através da pregação online para os irmãos lá. Foi 56 de 57 anos. Sabe o que é isso? É graça, maravilhosa graça. Não é que eu seja melhor que ninguém. Não posso colocar, porque não tenho que me comparar com ninguém. Eu só posso me comparar comigo mesmo e ver a graça de Deus sobre a minha vida. E eu desafio você, a mesma coisa. Não é para se comparar com A, B ou C, para tentar ser melhor ou pior, medir a estatura, se você é mais alto, se é mais baixo. Não se compara com a estatura de Cristo. Eu hoje falei sobre uma coisa importante. Deus não procura pessoas perfeitas, porque Ele sabe que em nós não existe perfeição. E a pergunta que eu faço é a seguinte: hoje você levantou de manhã e veio até agora. Quantos pecados você cometeu? Não fala, né? Porque aqui estamos em público. Mas quantos pecados nós cometemos? Porque somos imperfeitos. Mas tem uma coisa: o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. E Deus não busca pessoas que sejam perfeitas, que Ele sabe que somos imperfeitos, mas Ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse o Pai busca, aqueles que sabem das suas limitações, aqueles que reconhecem a sua pequenez, aqueles que sabem o quanto Deus é misericordioso e se lançam diante de Deus e dizem: Senhor, socorro, me livra de mim mesmo. A forma sobrenatural com que Deus agiu sobre Daniel na cova dos leões fez o rei lançar os conspiradores lá dentro. E olha, Daniel disse para o rei: o Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Pega um senhor de 70, 80 anos e joga numa cova. De qualquer forma ele vai ter uma torção de pé ou qualquer coisa. Ele não foi julgado assim: vamos julgar ele assim. Não, eles jogaram lá para dentro. Só que lá embaixo tinha anjo, lá embaixo tinha leão, e a queda dele foi amortecida. E quando o tiraram, verificaram, ele não tem um ferimento. Nem leão tocou, nem a queda afetou. Eu mesmo senti eu. E me alegrei muito quando vi que também que a pessoa que me bateu não tinha também sofrido nada, nem o seu filho. Que a minha preocupação foi verificar se a pessoa estava bem, antes de ver o carro. Que o carro é lataria. Vidas são vidas. Vidas são vidas. E o que aconteceu? Olha o que o rei fez. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro o persa. Deus levou um ímpio a glorificá-lo por causa de um servo que permaneceu fiel. Mesmo com a corda no pescoço, ele não abriu mão de ser fiel ao Senhor.
Que Deus nos dê a graça de entender que testemunhar pelo poder da fé é ter a certeza que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Testemunhar pelo poder da fé é saber que Deus é o nosso pastor e que nada me faltará. Testemunhar pelo poder da fé é crer que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. Testemunhar pelo poder da fé é crer que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Testemunhar pelo poder da fé é crer que Deus é a nossa proteção em qualquer situação. Por isso nós estamos orando pelos nossos irmãos. Irmão Marcelo, eu não sei se você está me vendo, está me ouvindo, mas nós estamos orando e acreditamos, e esse é o nosso Deus, o Deus que tem poder para fazer tudo o que Ele quer. Mesmo quando os nossos olhos, quando parecer que Deus está longe, lembre-se, Deus está perto de você. Mesmo quando você possa sentir assim, eu estou aflito, eu estou em agonia, não tem ninguém, Deus está com você. Tem uma regra interessante, quando tem uma prova, o professor faz o quê? O professor fica em silêncio. Quando você estiver passando por uma prova, por vezes Deus fica em silêncio, para depois se manifestar. Daniel começou bem a sua caminhada e terminou bem. Foi íntegro, na juventude e na velhice, na adversidade e na prosperidade. Por isso, através do seu testemunho, pelo poder da fé, todo o Império Medo-Persa foi impactado pela proclamação de que seu Deus é o único Deus verdadeiro. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de poder ser testemunhas assim. As pessoas possam ver a nossa fé, o nosso testemunho. Não é a nossa imposição, nós não precisamos impor nada a ninguém, cada um deve receber a mensagem da forma que ele bem entender, mas nós não podemos diminuir a nossa intensidade no serviço do Senhor. Ao serviço do Rei nós devemos manter a intensidade. Deus quer através da sua vida, da nossa vida, impactar mais pessoas, para que esse mês do Evangelho, do evangelismo, o Evangelho continue sendo proclamado. O mês de missões está chegando, missões nacionais, é evangelismo também. Lembre-se que o seu testemunho tem poder para mudar uma geração. Você pode mudar a sua geração. Decida hoje testemunhar pelo poder da fé, assim como fez Daniel. E nunca mais deixe que as circunstâncias à sua volta determinem a sua conduta, a sua forma de viver. As circunstâncias não podem alterar aquilo que Deus já fez por você. Creia, viva isso. Para testemunhar pelo poder da fé é preciso ter um espírito excelente, mesmo no meio da sua geração. Permanecer íntegro no meio da corrupção. Ser fiel, apesar da perseguição. Manter o hábito de orar, apesar do decreto de morte. E crer que Deus é a nossa proteção em todo o tempo. Pai de amor, obrigado pelo testemunho desse teu servo, que ao longo da sua história, desde que nasceu até que morreu, ele procurou te glorificar. Primeiro os seus pais lhe ensinando o caminho pelo qual ele devia andar, ensinando a temer o Senhor. Depois já ele, na sua decisão de te servir e te buscar. Depois, mais tarde, dominado pelo Império Babilônico, ele não se deixou dominar no seu coração pela idolatria, pelas iguarias, mas o seu coração continuou íntegro diante de ti. Que nós saibamos viver isso, possamos testemunhar isso, que em nossas vidas possamos viver isso para a glória do teu nome. E quando chegarmos a velhos, quando os dias forem avançados, que nós possamos permanecer firmes, constantes, inabaláveis na tua obra. Pai, eu te peço a tua graça sobre as nossas vidas, que a tua palavra toque a nossa mente e o nosso coração, que nós não nos deixemos engessar pelas coisas que estão à nossa volta e com os medos daquilo que está acontecendo, mas nos liberta para vivermos para a glória de Cristo.
que não sejamos presas, mas que sejamos pessoas que libertam, pessoas que trazem a palavra da libertação. Essa palavra é Jesus Cristo. Eu te agradeço, ó Pai, por nessa noite nós encerrarmos assim o mês de evangelismo e por podermos, ao longo desse mês, ter mensagem e mensageiros que trouxeram palavra de libertação. Que o Senhor nos dê a fé de não abrirmos mão do nosso compromisso que temos contigo. E sempre, como Daniel, honrar aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas para fazermos da melhor forma possível. Não abrir mão da nossa intimidade contigo, mas sempre te buscarmos e termos a decisão de ler a tua palavra, fazer oração. Te pedimos agora que nos leves em paz para os nossos lares, que nos acompanhes e que nos dês uma semana abençoada, que possamos refletir sobre a vida que Daniel nos deixou, os princípios que aprendemos com ele, para que nos momentos em que tivermos que enfrentar desafios maiores do que nós estamos habituados, nós possamos continuar olhando para o céu e buscar em Ti a força. Que essa semana seja graciosa para a glória do Teu nome. E por isso te rogamos, ó Deus, segunda-feira esteja com a Tua serva na cirurgia. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Também abençoa Teu servo Marcelo. Restaura para a glória do Teu nome. Conforta e consola, ó Deus, na sua enfermidade. Assim como também toda a sua família. E os demais irmãos que estão acamados, ou que estão com problemas de saúde, ou estão com problemas financeiros, ou estão com problemas de trabalho, com dificuldade em encontrar, nós rogamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor console em primeiro lugar os seus corações, e que o Senhor os abrace, para que eles tenham a firme confiança de que não estão sozinhos. E depois, ó Pai, te peço, abre a porta de emprego, cura as suas feridas, restaura as suas almas, conforta-os em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando os irmãos que assistem a este momento. Que a Tua graça também seja sobre cada um deles. Que os nossos amigos sejam contemplados por Ti, ó Deus. Que a Tua mão se estenda sobre os seus lares, que haja salvação, que haja conforto, que haja restauração para a glória do Teu nome. E agora, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Teu amor insondável e profundo e que a consolação do Teu Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre a Igreja de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.